Galera, paz do Senhor. Deus tem algo muito lindo para falar hoje com vocês. Deus vem me tocando desde a manhã para entregar uma palavra para o seu coração através de uma visão, de uma revelação que Deus me deu. Irmãos, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria Deus e não cumpriria? Quando Deus fala, irmãos, Deus cumpre. Quando Deus promete, a promessa de Deus é a mesma coisa que garantia. E Deus prometeu que a volta dele é iminente. Ele prometeu que ele viria buscar a sua noiva, a sua igreja. E o Espírito Santo de Deus, traz um alerta para cada um de nós. Estejais preparados. Porque a vinda do Senhor é breve. A vinda do Jesus é breve. Estejais preparados. Jesus está voltando. Não é tempo de desanimar. Não é tempo de distrair. Não é tempo de brincar, de ser crente. A nossa caminhada, ela é constante e progressiva. Nossa caminhada tem que ser de crescimento, de glória em glória, até que chegamos ao dia perfeito. Nós precisamos entender, irmãos, e Deus tem me dado algumas revelações, eu quero passar para os irmãos. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E Deus tem me falado o seguinte: ore, jejue e vigia. 3 coisas que nós devemos fazer nesses últimos dias. Existem muitas coisas, irmãos, que está para acontecer nesses dias. Muitas coisas. Deus tem me falado comigo. Eu quero estimular vocês, jovens, e falar para vocês: não deixem de orar. Nós precisamos estar prontos para o arrebatamento. A Bíblia diz que Jesus vem buscar uma igreja pura, sem mancha, nem ruga, nem mácula. E nós temos que pedir a Jesus para tirar toda a ruga, toda a mancha, toda a mácula de nós. Para que Jesus venha nos purificar e nos preparar para a volta dele, nós temos que estar em constante jejum. Esse é o tempo que, não somente por causa da pandemia que ocorreu nesse mundo, e Jesus falou que haveria fomes, pestilências. E quando Jesus falou que haveria fomes, muita gente pensou o seguinte: não, mas fome já tem. Fome já tem. Tem alguns lugares na África, em alguns lugares, tem alguns mendigos, tem algumas pessoas que passam fome, né? Várias pessoas. Mas quando Jesus fala dos sinais da volta de Cristo, ele não está falando que num lugar ou um determinado grupo, ou até mesmo que seja uma quantidade boa de pessoas, passariam fome. Ele não está falando isso. Ele está falando que haveria algo diferenciado. E infelizmente, muitas pessoas, irmãos, os irmãos têm noção de quantas pessoas poderão passar fome? Ou se é que já não estão passando? Porque muitas vezes não tem 200, 300, 1 milhão, 300 mil na conta, 1 milhão na conta. E aí, às vezes foi mandado embora, quando tinha serviço. E se essa pessoa não tinha uma reserva, como a maioria das pessoas não tem, vai sobreviver de quê? Então, imagine, isso está em proporção global. Você imagina o que está para acontecer nesse mundo? Por causa, irmãos, desse momento. Na China, o presidente chinês, ele ordenou que os professores de escola assinassem um termo a qual ele se auto-proibia, aceitaria a proibição do governo de falar de Jesus. E eles não podem ser cristãos. Eles têm que mostrar que eles renegam a fé deles em Jesus e que eles não são cristãos. Irmãos, Jesus falou que haveria perseguição aos cristãos, haveria fome, haveria pestilência. Será que está tendo no mundo inteiro? Então, os sinais da volta de Cristo normalmente são em escalas globais. E o que Deus está falando é o seguinte: vamos apegar a Jesus. Eu tive uma visão hoje de manhã
E Deus mostrava o seguinte: um cemitério e várias placas de granito, né? E mármore, granito. E eu via várias, não sei o que estava escrito naquelas placas. Eu só vi uma placa que eu só consegui ler o que estava escrito em uma placa. E nessa placa estava escrito assim: orai, jejuai e vigiai. Eu não sei quantas pessoas vão partir, eu não sei quantas pessoas vão morrer. Mas, irmãos, há um tempo de tratamento com Deus, com a terra. E há um tempo de preparação. Irmão, não é um tempo de distração. Existem momentos, irmãos, que a gente pode falar assim: não, agora a gente vai poder reservar mais tempo pra, né, descontrair ou pra, enfim. Mas agora, irmãos, é um tempo onde a gente tem que dedicar mais tempo pra oração. As coisas, vocês estão vendo, estão apertando no mundo, principalmente para os cristãos. Se o ímpio está passando por situações difíceis, a gente, irmãos, é perseguido. A gente, como igreja no mundo inteiro, ainda mais nesses últimos dias, tem países que estão negando alimento para as pessoas por serem cristãos. E você acha que no Brasil não está havendo perseguição? Ou você acha que não vai haver nenhum tipo de perseguição política, religiosa, perseguição filosófica, perseguição de tudo quanto é lado? Irmãos, já estava havendo na escola perseguição. Entrou para a política, para as universidades, para a mídia. Olha o circo se fechando. Nós precisamos, irmãos, clamar dia e noite. Eu convido você que é jovem, você que tem força, você para levantar de madrugada e para passar tempo com Deus como você nunca passou. Talvez você conhece todas as séries que o Netflix lançou. Talvez você já zerou muitos jogos na sua vida e tem zerado ultimamente, mas eu quero que você comece a zerar horas com Deus. Você conhece mesmo essa intimidade do Espírito Santo. O que Deus está falando para você hoje é sério. Deus está chamando o povo dele ao arrependimento, ao jejum, ao clamor, à oração. Fala: Espírito Santo, comece a orar por você, para você conhecer o coração dele, a face dele, a presença dele. Isso é um alerta final. Isso é um alerta nos momentos finais. Você não vai viver muito tempo aqui. Eu vou subir. Eu espero que você suba também. Irmão, irmã, você que está me vendo. Isso é um alerta do Espírito Santo para você. E eu estou sentindo a presença de Deus falando. Comece a se dedicar na oração como você nunca se dedicou. Comece a clamar como você nunca clamou. Por 2 motivos. Por você e pelos outros que ainda não são salvos. Ah, mas eu já sou, mas precisa de clamor, precisa de purificação, precisa de encher mais do poder de Deus. E pelos outros, irmãos, que tem muita gente que não conhece a Deus. Não só para que o vírus não pegue em você, isso é um ponto. O nosso ponto principal é espiritual. Tem muita gente hoje, irmãos, que está com crises. Jesus falou que homens desmaiariam de terror. Irmãos, ninguém sabia que de uma hora para outra quantas pessoas iriam entrar em crise emocional, psicológica, por conta do que está acontecendo. Aliás, ninguém sabia o que ia acontecer. Ninguém sabia que isso iria acontecer. Mas Deus sabia. Deus não foi pego de surpresa. E eu quero falar para você que sabe que o seu Deus não é pego de surpresa. Confia nele. Descansa nele. Não tema o homem. Não tema o vírus. A sua confiança tem que estar nele. Busque-o intensamente. Jovens, entra em jejum, entra em campanha. Abandona um pouco o Netflix de lado. Aliás, abandona bastante ele de lado. Abandona bastante, porque existe uma pauta, uma agenda maligna para ser cumprida pelos planos do inimigo. E existe uma agenda missionária do Espírito Santo para ser cumprida. E Deus me fala para falar das 2 agendas.
Qual a agenda? Existe uma agenda de Deus. Eu preciso salvar os pecadores, converter os perdidos, ganhar almas para o meu reino, salvar as pessoas, sarar as pessoas, curar as pessoas, tirar elas da depressão, tirar elas dos vícios, tirar elas... Isso é a agenda de Deus. A agenda do inimigo. Ele precisa habituar os crentes, jogar pessoas no inferno, habituar os crentes com a imoralidade, com o comodismo, com achar que o pecado é normal. E muitas vezes, irmãos, eu tô sentindo a presença de Deus, muitos desses filmes, tô falando que é todos, mas a maioria, infelizmente, principalmente nessa Netflix, a maioria que tem doutrinado as pessoas com a agenda LGBT, com a agenda gay, com a agenda de pecado, de promiscuidade, de prostituição, todas essas agendas que são pautas do inimigo, não pode, esse esgoto não pode entrar dentro da sua casa, dentro da sua mente, você começar a achar normal. E Deus está falando, isso daí está roubando o teu tempo da oração. Deus me manda falar isso, está roubando o teu tempo de pregar a palavra de Deus. Isso está roubando aquela inconformidade. Antes você olhava e via uma pessoa andando sensualmente, fumando, se prostituindo, bebendo na rua, você tinha compaixão, você achava aquilo um absurdo, então você orava, então você pregava, então você falava: Deus, eu preciso ganhar essa alma, eu preciso que alguém faça alguma coisa, me usa. Hoje é normal, não podemos ter preconceito, e não mesmo preconceito com o pecador, mas com o pecado nós temos que odiar o pecado, não o pecador. Qual o pecado? Comportamento. E Deus está falando hoje para as coisas ser mudadas. Eu vou contar um sonho que eu tive, e o sonho foi muito sério. Deus falou o seguinte para mim no sonho: uma pessoa saía a evangelizar, e eu via essa pessoa evangelizando no sonho, e eu conheço à distância essa pessoa é um estudioso, um arqueólogo, doutorado, professor de faculdade, ele é cristão, e arqueologia bíblica, né, ele dá aula, e é teólogo, e ele pregava, mas parecia que não adiantava, e aí ele estava tentando fazer apologética. Para quem não sabe o que é apologética, é você usar argumentos científicos e diversos argumentos históricos para comprovar a sua fé, né? É bonito. No entanto, as pessoas, uma outra pessoa saía a pregar, entregava um folheto para a pessoa, e eu via que essa pessoa depois jogava no chão. E alguém falou no sonho que era espíritos malignos. Não é só uma questão de debater a fé ou de conhecer muitos argumentos. Quando tem um espírito cegando a pessoa não vê a verdade, ela fica presa na idolatria, na ignorância, nas imagens de escultura, na prostituição, na promiscuidade. É questão de oração. É só com isso. É com poder. Não podemos evangelizar sem poder. Você precisa de poder de Deus. Deus está conclamando você ao jejum. Não a um jejum nacional somente. Ao arrependimento, à oração, ao clamor. Assim, Deus, eu quero mais que os crentes antigos tinham. Porque a glória da segunda casa será, na sua vida e na sua casa, maior que a da primeira. Deus está falando isso para você. Deus está deixando hoje claro para você o que Ele quer de você. Deus está trazendo à tona aquilo que Ele quer de você. Eu coloco isso para você hoje, para você entender o querer de Deus. Irmãos, Deus não tem tempo de sobra por causa de um que não quer fazer a obra, por causa de outro que não quer fazer a obra. Não espere outro se levantar em seu lugar. Deus pediu para mim: Henrique, hoje você vai falar. E você vai mandar um vídeo. E mais, Deus falou: você vai colocar essa camisa aqui, que é uma camisa de guerra. Vistam toda a armadura de Deus, para que eles vejam. Efésios capítulo 6. Leia esse texto. E aqui está uma armadura. Não sei se vocês conseguem estar vendo. Aqui está a armadura. Nós temos que estar armado com as armaduras do Espírito de Deus. Efésios capítulo 6. Irmãos, eu vou ler aqui para você. Efésios 6.
versículo 10 em diante. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir, estais firme contra as astutas ciladas do diabo. Quer dizer que o inimigo tem ciladas e ciladas astutas. Esperto para fazer ciladas, porque não temos que lutar nem contra a carne. Irmãos, nossa guerra não é contra homens, nós não temos ódio de ninguém. Nossa guerra é contra principados e potestades. Contra a carne e contra sangue, mas sim contra o principado e potestade, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quem aprende a lutar e vencer nos lugares celestiais, aqui na terra ele já ganhou. Aqui na terra ele já ganhou. Tem gente que quer lutar demais no braço, e ele só pode tentar lutar aqui na terra. Então, muitas vezes, nos lugares celestiais ele já perdeu. Primeiro vence lá, depois se concretiza aqui. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela já é feita no céu. Primeiro você consegue no céu, depois é na terra. Primeiro você busca a vontade de Deus que vem do céu, depois isso acontece na terra. Primeiro acontece lá, depois acontece aqui. Porque Deus, a Bíblia diz que nos fez príncipes nas regiões celestiais. Temos que aprender a lutar. Os filhos de Jó eram unidos, sabe por quê? Tinha um pai toda madrugada orando. Eu quero convidar você, jovem, você, a clamar de madrugada. Não depender somente da oração de um ou de outro, do teu pai, da tua mãe. Você fazer a diferença. Você é um avivalista. Você é um homem que Deus escolheu para ser cheio do poder de Deus. Uma mulher que Deus escolheu para ser cheia do poder de Deus. Amém? Aleluia. Então, o versículo 12 diz assim: porque não temos que lutar contra a carne nem contra a sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, fica firme. Não esmorece não, não desfalece não desanima não, permanece. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Irmãos, ainda existe crente que fala mentira. Nós precisamos de arrependimento, irmãos. Fala: Deus, faz um check-up em mim e me revela e me perdoa dos pecados até que são ocultos. Por que você está batendo tanto nessa tecla, Henrique? É simples, é tempo de purificação, oração, vigilância e jejum. Por quê? Porque Jesus está voltando. Assim como Noé, eu estou falando. E Noé falava para as pessoas, tinha gente que não acreditava não. Mas eu creio que aqui tem alguém que acredita que eu estou falando. E quem acreditar vai entrar na arca. E quem acreditar não vai perder essa oportunidade. E fala assim: e vestida a couraça da justiça. Não podemos desprezar os pobres pecadores, porque nós também temos pecado. Nós devemos ser justos. E calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. Deus está falando assim: vamos pregar a palavra, vamos anunciar o Evangelho. É uma grande comissão, não uma grande sugestão. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual se poder apagar todos os dardos inflamados do maligno. Significa que o maligno tem dardos. E dardos inflamados. Sabe o que é dardos inflamados? Teve uma época que as pessoas guerreavam com lanças, espadas e escudos. E nessa época alguém inventou um veneno para colocar na ponta da lança, que quando ele jogava e acertava na pessoa, o veneno entrava na corrente sanguínea e matava. Se a lança não matasse, o veneno matava. O inimigo, ele coloca veneno nas lanças. Ele joga dardos, ou seja, são vários dardos e todos eles são inflamados para matar mesmo. Se você tiver sem esse escudo, como que você quer sobreviver? Há muita gente morta espiritualmente. Deus não mostrou aquele cemitério à toa. Quem ainda está orando, está vigiando, está jejuando. Irmãos, às vezes, Deus está falando para você: vamos voltar ao primeiro amor. Vamos clamar como nunca antes. Aleluia. Como diz aquela letra: vem como nunca veio antes. Vem como nunca veio antes. Aleluia. Então vem como nunca veio antes. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha lá, primeiro se revista
toma toda a armadura de Deus, ore por você e depois suplique. Sabe o que é súplica? Deus está falando, agora é o momento de súplica. O que é súplica? É mais forte do que clamor. Jesus no Getsemane, a Bíblia diz que ele ofereceu a Deus fortes clamores e súplicas. Pelo que ele foi ouvido, mas só não foi atendido porque não podia. Mas ele não foi atendido para que eu e você pudesse ser. Porque ele precisava ir para a cruz. Ele ofereceu a Deus fortes clamores e súplicas, a ponto de suar gotas de sangue. Será que você tem alguma emoção forte na sua oração? Sinceridade. Esquece a mecânica. Esquece. Senhor Deus e Pai, estou aqui na tua presença. Não é reza não. Nós precisamos colocar diante de Deus todo o nosso coração. E nós precisamos, irmãos, estar puros diante de Deus, com o nosso coração como um jardim, cheio de flor, para que as borboletas venham. E é o poder do Espírito Santo. Ao invés de a gente ficar correndo só atrás da borboleta, é mais fácil criar um ambiente propício para elas. Crie um coração propício para o Espírito Santo. Deus está falando, não perca tempo. Comece a fazer campanha, comece a orar. Irmãos, vocês estão vendo que Jesus falou que os últimos dias seriam tempos trabalhosos. Tempos trabalhosos. Será que tá fácil, irmão? Pergunta para um ímpio se está fácil. Agora pergunta para um crente. Que você sabe que o alvo do ódio do inimigo é a igreja. Além de toda a situação, ainda é alvo do ódio do inimigo é a igreja. Precisamos clamar. Não evangelho elitizado, não. Precisamos clamar dia e noite, orar em alta voz, gritar de madrugada. Grita diante de Deus. Clama em línguas. Ora. Fala com Deus. Conta o seu coração para Deus. Deus fala, comece uma campanha de jejum e oração. Comece uma campanha. Não termina não. Continua. Até a hora certa de parar. Que hora certa? Quando Deus falar agora sim. Por quê? Para fortalecimento, irmãos. Para fortalecimento. Não para não. Começa uma campanha. Vai fazendo. Sem data para terminar. Vai fazendo. Jejum, oração, madrugada com Deus. Você vai ver o que você nunca viu. Amém. Quero orar com você. Senhor Deus e Pai, estamos aqui diante da tua presença. Eu venho apresentar esse vídeo ao meu irmão, à minha irmã que está me ouvindo, que eu não sei a idade que ele tem. Eu falei dos jovens, mas pode ser um adulto, até mesmo uma criança que está me ouvindo, um velho. Quem seja, não importa. Eu apresento, Pai, essa pessoa a Ti. E nós apresentamos a nossa vida a Ti. E nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha dar-nos disposição, criatividade, vontade de sermos intensos em Ti. Espírito Santo, que o Senhor venha tirar a dispersão de nós. E que o Senhor venha, Espírito Santo, focar a gente no Senhor. Espírito Santo, eu suplico isso, Pai. E por essa causa eu me coloco de joelhos, Pai. Diante de Ti, Espírito Santo, eu levanto as minhas mãos e eu peço, Pai, por essa pessoa. Espírito Santo, torna-a intensa em Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. Que você possa ser intenso em Deus e sua família, em nome de Jesus. Você será semente bendita de Deus. Aonde você tocar vai prosperar. E você terá a alma, o corpo e o espírito próspera. Que sua vida seja abençoada em todos os sentidos. Amém.